Eu acho que já podemos começar, viu, Lucas? Perfeito. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do evento pela honra de poder mediar essa mesa de comunicações, né? Serão duas comunicações, né? A primeira do João Lucas Pimenta da Silva Pinto, Elucidação, Ostensão e Acquaintance, o aforismo 3.263 do Tractatus, e depois uma do Luiz Henrique da Silva Santos, Modos de Análise no Tractatus. Eu vou apresentar o currículo do João Lucas Pimenta da Silva Pinto e depois eu passo a palavra para ele. João Lucas Pimenta da Silva Pinto é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, bacharel em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorando em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Sua tese em desenvolvimento se intitula Verdade, Justificação e Freire. Eu passo a palavra, então, para o João Lucas. João Lucas, eu estou à disposição se eu puder ajudar de qualquer maneira. E se não der para compartilhar a tela, eu passo qualquer coisa, eu vou para você. Tá certo? Tá ótimo, Lucas, obrigado. Mas acho que vai dar tudo certo aqui. Deixa eu já compartilhar, gente, para ver se está tudo bem. João Lucas, desculpe interromper novamente. Sim. Uhum. Eu posso te avisar quando estiver faltando 5 minutos? Pode, por favor. Agradeço. Sim. Perfeito. A palavra é sua. Ok. Então, obrigado, Lucas. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer participar desse evento. Como o Lucas mencionou, eu estou no doutorado agora, mas a minha pesquisa não é exatamente sobre esse tema, mas como um orientando do professor João Virgílio, que está aqui e que também me incentivou a pensar em algo para apresentar aqui para vocês hoje, eu comecei a me interessar pelo Tractatus, a tentar entender melhor, realmente faz pouco tempo. Mas eu acho que, primeiro, foi muito divertido, assim, vem sendo divertido conhecer o Tractatus, estou naquela fase de um certo encantamento com o livro, porque realmente é um livro muito interessante, muito particular, e, enfim, eu queria agradecer, na verdade, ao professor João Virgílio pelo incentivo que me fez pensar bastante, pelo menos nesse aforismo que eu vou tentar comentar aqui hoje, e vem sendo divertido, assim, pensar em tudo que está envolvido nessa questão. Então, vamos lá, gente. Para eu não atrasar muito, tá todo mundo vendo a tela, certo? Imagino. Elucidação, Ostensão e Acquaintance, o aforismo 3263. O meu objetivo aqui, então, são dois objetivos, mas eles são bem modestos. Eu vou simplesmente falar desse aforismo. Primeiro, eu vou passar a maior parte do tempo avaliando duas propostas conhecidas de leitura desse aforismo 3263. Vou manter vocês no suspense aí sobre quais leituras são essas, dois grandes comentadores da obra do Wittgenstein. Nesse aspecto, minha fala talvez não seja tão modesta assim, porque eu vou estar encarando dois leitores influentes assim, da obra. E depois, dada a minha avaliação e crítica dessas propostas de leitura, eu vou propor minimamente os contornos do que me parece ser uma leitura mais satisfatória desse aforismo. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar todo mundo que aforismo é esse, 3263. Coloquei aqui os aforismos anteriores a ele, os aforismos que ele pressupõe na hierarquia lógica do Tractatus, e além de alguns outros aí dessa seção 3 do livro, que ajudam um pouco a entender o que está em jogo nesse aforismo. Então, para vocês lembrarem, o aforismo 3, ou a seção 3 do Tractatus, figuração lógica dos fatos é o pensamento. 3.2. Na proposição, o pensamento pode ser expresso de modo que aos objetos do pensamento correspondam elementos do sinal proposicional. 3.201, aí é uma que não está exatamente subordinada a 3.263, mas eu acho que também colabora para a gente entender a 3263, chama esses elementos de sinais simples a proposição de completamente analisar. 3202, os sinais simples empregados na proposição chamam-se nomes. 3203, o nome significa o objeto é seu significado, A é o mesmo sinal que A.
3.26, o nome não pode mais ser deslembrado por meio de uma definição. É um sinal primitivo. Bom, esses são um pouco os aforismos que a gente precisa minimamente para entender o 3263, que diz o seguinte, eu estou, claro, usando a tradução do professor Luiz Henrique, né? Os significados dos sinais primitivos podem ser explicados por meio de elucidações. A palavra em alemão é Erläuterungen, para elucidações. Elas são proposições que contêm os sinais primitivos. Portanto, essas elucidações só podem ser entendidas quando já se conhecem os significados desses sinais. Dá para perceber facilmente, eu imagino, a estranheza desse aforismo. Eu peguei aqui uma citação do Black, lá no livro dele, o Comentário Tractatus, 64, em que ele explicita um pouco esse estranhamento e ele não dá muita conta de explicar o que está acontecendo no aforismo. O Black diz que, em sua discussão dos significados dos nomes, Wittgenstein considera a questão de como os significados dos nomes podem ser comunicados. Então, ele vai lidar com essa questão. Sua resposta perturbadora, diz o Black, é que é impossível explicar o significado de um nome explicitamente. O único meio de transmitir o significado é usar o nome em uma proposição, assim pressupondo que o significado já ou já seja entendido. Nessa visão, o alcance de referência comum entre falante e ouvinte torna-se misterioso. Então, o Black simplesmente lavou as mãos aqui. Ele não sabe dizer muito mais para esclarecer o que está acontecendo nesse aforismo aparentemente paradoxal. Além de ele ser bastante paradoxal, ter essa aparência pelo menos, ele também ele é um aforismo importante, eu acho, pelo menos a impressão que eu tenho, e eu vou trazer dois outros comentadores aqui que dão um pouco essa ideia. Assim. Eles vão apontar um pouco o que está em jogo na interpretação adequada desse aforismo. Primeiro é a Enscombe, no livro dela também, Introdução ao Tractatus. A Enscombe, na sua tentativa de refutar uma leitura positivista ou empirista do Tractatus, esse era o grande objetivo dela nessa introdução, ela enxerga nesse aforismo, porém, no começo ali do livro, ela já fala disso, uma intromissão epistemológica no que Wittgenstein pretendia ser uma obra livre de toda psicologia ou epistemologia. Para Enscombe, ao mostrar como os significados podem ser conhecidos, e a palavra que está no aforismo para conhecidos, na última frase, conhecer, é bekannt, Wittgenstein tinha em mente essencialmente o que o Russell entendeu por acquaintance. Acquaintance, vocês sabem, é um tipo de experiência sensível. Então, a Enscombe, apesar dela tentar se afastar dessa leitura que reforçaria essa herança russelliana em Tractatus, ela vai falar, bom, tem esse aforismo aqui que, de fato, aqui Wittgenstein deu uma deslizada. Ele vai falar de conhecer os objetos, e com essa palavrinha bekannt, aí que ela só pode, a Enscombe diz que ela só pode entender como um tipo de acquaintance, no sentido do Russell. Tem também o Mark Helme, um outro autor que escreveu um artigo sobre esse aforismo. Só estou trazendo mais uma opinião aqui para mostrar que é um aforismo importante de se entender e ele pode ter consequências mais amplas para a nossa compreensão do Tractatus. 3263 joga luz sobre muitas outras passagens do livro. Não é exagero dizer que a sua interpretação afetará radicalmente o que nós entenderemos ser o caráter do Tractatus. Eu não vou ter a pretensão aqui de fazer nenhuma grande declaração sobre o Tractatus a partir da interpretação desse aforismo, mas eu acho que já vai ficar claro que tem muitas questões grandes em jogo numa disputa por como interpretar esse aforismo. Então, eu vou passar, aliás, os dois autores que eu vou mencionar aqui, eu vou criticar, eles estão em campos muito diferentes da interpretação global do Tractatus, digamos. Né? O primeiro deles é o Peter Hacker, que no livro dele, Insight and Illusion, e também num artigo que se chama Frege and Wittgenstein on Elucidations, vai falar bastante sobre esse aforismo, 3263. Ele fala basicamente as mesmas coisas, tanto no artigo quanto no livro. Algumas coisas estão presentes num texto e não no outro. Eu fiz um pouco um amálgama aqui dos dois textos dele sobre esse artigo, certo? O 1986 aqui é a referência à segunda edição do Insight and Illusion, que é bem diferente da primeira. Foi a única que eu consultei também, sinceramente. Bom, o que o Hacker diz, em resumo, sobre esse artigo? As leituras de 3263 costumam variar entre dois extremos.
ou a elucidação do significado de um nome seria uma proposição autêntica, proposição no sentido do Tractatus, ou seria uma definição ostensiva daquele nome. A verdade, entretanto, para o Hacker, está no meio do caminho. A elucidação de que trata 3263 é uma definição ostensiva erroneamente concebida como uma proposição autêntica, erroneamente concebida pelo Wittgenstein como uma proposição autêntica. E ela teria a forma isto é A, sendo A o nome cujo significado se busca explicar nessa elucidação, certo? Aqui eu fiz só uma observação minha para a gente entender por que é que de onde vem essa dicotomia, definição ostensiva e proposição. Uma definição ostensiva não é uma proposição tractariana. Acho que há mais de um jeito de entender por que é que uma definição ostensiva não seria uma proposição tractariana. O Wittgenstein não fala de definição ostensiva, inclusive mesmo o Hacker explica isso, o termo definição ostensiva não estava na literatura filosófica à época ainda do Tractatus. Mas um jeito de entender por que não é possível que isso seja uma proposição tractariana é porque, numa definição ostensiva, falta o atributo da bipolaridade, que é essencial para a proposição tractariana. Se A é o nome do objeto referido por isto, numa definição isto é A, então essa pseudoproposição seria logicamente equivalente a é A, certo? Então, eu estou me referindo ao objeto e falando isto é isto, quer dizer, A é A. Eu estou me referindo duas vezes ao mesmo objeto. No mínimo, a gente pode concluir que essa pseudoproposição não é uma proposição autêntica, porque ela não é bipolar. Ela seria um tipo de verdade a priori, certo? Como eu falei, tem outro jeito de entender por quê. Talvez a definição ostensiva se refira justamente à relação afiguradora entre nome e objeto. Ela mencione o nome em vez de usá-lo. Isso já seria um impeditivo para que ela contasse como uma proposição. Mas isso não é tão importante. Vamos ver, então, o que o Hacker diz para fundamentar essa leitura dele. O primeiro argumento do Hacker. O uso frequente nos escritos pré-tractarianos de demonstrativos para caracterizar a relação entre nome e objeto, e aí ele menciona algumas passagens dos notebooks, por exemplo, nomes são necessários para a asserção de que essa coisa possui aquela propriedade, página 53, e também, por exemplo, o que nos parece ser dado a priori é o conceito isto, idêntico ao conceito de objeto. Essas passagens indicam que a ostensião cumpre um papel central nessa relação entre nome e objeto, diz o Hacker. Inclusive, o próprio uso do itálico pelo Wittgenstein, em alguns momentos, mesmo que a palavra não seja um demonstrativo ou indexical tradicional, o Hacker vai tentar argumentar que o Wittgenstein costuma usar o itálico quando ele está pensando em termos de ostensião, de demonstração. Por outro lado, o Hacker sabe muito bem, 3263 diz explicitamente que a elucidação é uma proposição, portanto, bipolar. Então, não dá para simplesmente falar, é uma definição ostensiva. Não, Wittgenstein está dizendo que é uma proposição. Seria, todavia, o Hacker continua extremamente estranho, ele diz, se toda proposição elementar, aqui, em parênteses, eu coloquei esse elementar em parênteses justamente porque o Wittgenstein não deixa claríssimo se ele está falando de proposições elementares aqui. É claro que na medida em que elas contêm nomes, a gente tende a pensar numa proposição elementar, mas eu tenho a impressão de que mesmo uma proposição não elementar pode conter um nome e as demais expressões dela estariam a ser analisadas, algo do tipo. Isso não é muito importante, tá? Mas o Hacker pensa em termos de proposições elementares. Seria extremamente estranho se toda proposição elementar fosse considerada uma elucidação do significado dos nomes que ela contém. E é isso que o Hacker diz um pouco, né? Se a gente não tem nenhuma pista de que tipo de proposição pode ser essa, bom, então todas as proposições são uma elucidação dos nomes que elas contêm. Isso não parece plausível para o Hacker. Ele também vai dizer que, agora trazendo uma evidência textual pós-tractariana, no livro do Wittgenstein e o Círculo de Viena, tem lá o registro do Wittgenstein, em 1932, falando ao Weissmann o seguinte: no Tractatus, eu não tinha clareza sobre análise lógica e definição ostensiva. Naquela época, eu achava que havia uma conexão entre linguagem e realidade. E o Hacker toma essa passagem como
um indício de que, de fato, Wittgenstein estava confuso entre o que era definição ostensiva, o que era proposição, pelo menos em que medida a definição ostensiva não seria uma proposição. Outros argumentos do Haeckel, e aí ele usa outras passagens de textos pós-tractarianos. Primeira é essa, bastante importante também do livro do Wittgenstein, O Círculo de Viena, mas na seção das teses do Weismann, quer dizer, não é mais aquele registro das conversas que o Weismann teve com o Wittgenstein, mas é a parte do livro em que ele tenta, com as próprias palavras dele, Weismann, ele tenta representar um pouco as ideias do Wittgenstein. Então, tem essa passagem lá. Há duas maneiras de dar significado a um sinal. Primeira maneira, via ostensião. Nesse caso, nós explicamos o uso de uma palavra em proposições, construindo proposições variadas que contêm aquela palavra e a cada vez apontando para o fato em questão. Dessa maneira, nós nos tornamos cientes do significado da palavra. A ostensião, em verdade, consiste de dois atos. Uma ação externa, de apontar para fatos variados, e uma operação de pensamento, de aprender o que eles têm em comum. A outra forma seria via definição. Nesse caso, o significado de um sinal é explicado por meio de sinais que já têm um significado. Uma definição se mantém na linguagem, a ostensião sai da linguagem e conecta sinais com a realidade. Uma definição pode ser expressa na linguagem, uma ostensião não pode. É o que o Weismann diz. Bom, claramente, o nome não pode ser atribuído um significado a um nome via definição. É justamente esse o conceito de nome no Tractatus. É o sinal que não pode ser mais definido, analisado, certo? Portanto, sobraria o primeiro modo que o Weismann está mencionando, via ostensião. E o Haeckel vai aproveitar essa passagem, então, para fortalecer a leitura dele. O Haeckel diz que essa passagem parece estar ao menos próxima do sentido do aforismo 3263 do Tractatus. Ok? Então, por enquanto, estou apresentando a leitura do Haeckel, já eu vou criticá-la. Uma última passagem que é importante para o Haeckel para construir essa leitura dele, do 3263. É uma passagem das Bemerkungen, do Wittgenstein, o parágrafo 6, no qual ele vai retomar essa ideia da elucidação do significado de um nome, certo? Então, ali o Wittgenstein diz o seguinte: se eu explico a alguém o significado de uma palavra A, apontando para algo e dizendo isto é A, essa expressão pode querer dizer duas coisas distintas. Ou ela mesma é já uma proposição, caso em que só pode ser entendida se o significado de A for conhecido, isto é, eu devo deixar ao acaso se ele, o meu ouvinte, a entende ou não no sentido em que eu a afirmo. Ou a sentença é uma definição. Suponha que eu diga a alguém, A está doente, mas esse alguém não sabe a quem eu me refiro por A. E então eu aponto para um homem, dizendo, este é A. Aqui a expressão é uma definição, mas ela só pode ser entendida se o meu ouvinte, ele já apreendeu de que tipo de objeto se trata pela compreensão que ele tem da gramática da proposição A está doente. Mas isso quer dizer que qualquer tipo de explicação de uma linguagem já pressupõe uma linguagem. Eu não posso usar a linguagem para sair da linguagem. Enfim, aqui está um pouco... o Wittgenstein se preocupa bastante com a ideia de definição ostensiva na fase madura dele, e o que ele está querendo dizer aqui é o que ele diz em outros momentos, que a definição ostensiva ainda está dentro da linguagem. Ela não é uma forma milagrosa de nós usarmos a linguagem para sair da própria linguagem, certo? O que o Haeckel vai dizer sobre essa passagem? A segunda frase dessa passagem, ou seja, essa que diz que isto é A pode ser uma proposição, corresponde precisamente a 3263 no Tractatus. E, adiciona o Haeckel, é mais plausível supor que o intuito da passagem seja criticar aquele aforismo e não apenas reafirmá-lo aqui. Então, Haeckel toma essa afirmação aqui: eu devo deixar ao acaso se o meu ouvinte entende ou não a minha elucidação no sentido em que eu a afirmo. O Haeckel toma isso como uma crítica do aforismo 3263, certo? Parece que o expediente, o procedimento que o Wittgenstein estava sugerindo ali, ele simplesmente não funciona muito bem. Ok, essa é a leitura do Haeckel, esses são os argumentos dele. Bom, tem a conclusão também, que eu acho que ele resume bem a leitura dele aqui, na página 78 do livro Insight and Illusion. A elucidação do Tractatus foi concebida, creio eu, na forma da sentença isto é A.
uma forma compartilhada pela proposição bipolar, isto é A, e pela definição ostensiva, que é uma regra e não uma proposição, isto é A. Uma tal elucidação deveria ter a bipolaridade de uma proposição genuína em conjunção com o papel explicativo ostensivo de definições ostensivas. E como Wittgenstein estava, como ele disse mais tarde, confuso sobre definição ostensiva, a elucidação deveria conectar ou mostrar a conexão entre linguagem e realidade. O repúdio dessa ideia, a negação de que a harmonia entre linguagem e realidade reside numa forma de correspondência entre proposição e fato, tornou-se um leitmotiv da filosofia de Wittgenstein nos anos 30. Então tá aí, a elucidação é um amálgama confuso entre proposição e definição ostensiva no Tractatus, certo? O Haeckel não se contenta em dizer que ela é ou uma coisa ou a outra. Por que a leitura do Haeckel não é satisfatória, a meu ver? Um primeiro motivo, que talvez seja mais importante. Tomar a elucidação de 3263 como um amálgama de proposição e definição ostensiva é atribuir a Wittgenstein, a meu ver, um erro extremamente grosseiro, mais do que o Haeckel parece se dar conta. Não se trata apenas de ignorar a menção explícita à proposição no aforismo. Esse já é um problema. Wittgenstein fala que é uma proposição, ponto. E nem apenas de crer que o Wittgenstein não teria notado que uma definição ostensiva não é bipolar. O problema é um pouco outro, é o maior problema, me parece. Ao supor, com base na passagem das Bemerkungen que eu já li, que o Wittgenstein teria sido enganado pela forma compartilhada de uma proposição, isto é, de uma definição ostensiva, isto é, o Haeckel parece não ver que não há forma lógica comum nenhuma a essas duas sentenças. E aqui, antes que eu continue lendo, um pouco uma ideia minha aqui, tá? Porque eu sofri um pouco para entender o que o Wittgenstein, como é que uma mesma sentença ou expressão da forma isto é A pode ser tanto uma proposição quanto uma definição ostensiva, como diz a passagem das Bemerkungen. O que é que faria, o que é que contaria como uma diferença entre um tipo e outro de sentença? E a minha conclusão é basicamente essa que eu vou explicar aqui. Se isto é A é uma proposição, então isto e A são sinais de significados distintos. Enquanto na definição ostensiva, isto é A, aqueles sinais significam o mesmo objeto. Quer dizer, o isto tem que se referir a coisas diferentes, supondo que nós estivéssemos de frente com o mesmo fato a ser afigurado, né? O isto tem que significar coisas diferentes em um caso e no outro, para que a proposição, ou a sentença, a expressão conte como uma proposição autêntica, no sentido do Tractatus, ou como uma definição ostensiva. Um exemplo do que eu estou pensando, talvez eu esteja completamente enganado, mas, de fato, eu tirei um pouco pensando assim, esse contra-argumento. Uma proposição elucidativa do nome vermelho, uma proposição, poderia ser, diante de um lápis vermelho, por exemplo, a seguinte: isto, me referindo ao lápis com isto, é vermelho. Agora, uma definição ostensiva do nome vermelho, que faltou parênteses, aspas, poderia ser, diante de um lápis vermelho também, isto, o vermelho é vermelho. Quer dizer, uma definição ostensiva conta, do tipo isto é A, conta, quer dizer, uma expressão isto é A conta como definição ostensiva se o isto for o objeto que eu estou querendo nomear, certo? E ela só pode ser uma proposição se não for bem isso o que está acontecendo. O isto é uma coisa e o A seria outra. Só desse jeito eu vejo que isto é A possa ser uma proposição bipolar. E me parece que o Haeckel é que foi enganado pela passagem dos Bemerkungen, que fala tanto em proposição isto é A, como em definição ostensiva isto é A. Dizer que o Wittgenstein não notou essa diferença é demais. É um erro grosseiro. E não me parece muito plausível. Então, o primeiro grande problema é a leitura do Haeckel. Outros motivos. Se supusermos possível a ostensão direta e inequívoca de um objeto, que já é problemático, eu vou chegar lá, não é claro por que seria necessário enunciar concomitantemente ao gesto ostensivo uma sentença da forma isto é A, em vez de simplesmente, ao apontar para o objeto, pronunciar o seu nome. Então, A, por exemplo. Não haveria diferença nesse cenário do Haeckel entre falar isto é A e entre simplesmente apontar e falar A. Em outras palavras, no cenário vislumbrado por Haeckel, a exigência de que a elucidação do nome tome qualquer forma linguística específica parece gratuita
e em específico, uma forma que possa parecer uma proposição. O que eu quero dizer com isso? Que uma leitura adequada de 3263, a meu ver, deve poder explicar a importância da inserção do nome na proposição elucidativa para o sucesso da elucidação. Isso que o hacker não consegue explicar. Por que eu tenho que inserir o nome numa proposição? Mesmo que seja uma proposição confusa, como ele está querendo dizer aqui. Não parece ter motivo. Eu posso simplesmente apontar o que está fazendo a mágica, digamos, é o meu gesto ostensivo, eu aponto. Supostamente é claro para o meu ouvinte a que eu me refiro com o meu gesto, e eu falo, o que é vermelho? Vermelho. Enfim, não parece ser isso que está acontecendo no 3263. Outro motivo. Não há nada de extremamente estranho. Toda proposição elementar possa ser, em princípio, uma elucidação. O hacker joga um pouco esse motivo e ele é bem fraco, me parece. Porque ser uma elucidação não é um atributo inerente a uma proposição. Trata-se de um papel que uma proposição pode exercer ou não num determinado contexto comunicativo. E me parece que a tarefa interpretativa de 3263 envolve justamente estabelecer as condições em que uma proposição poderia exercer esse papel. É isso que a gente tem que entender. Mais alguns motivos pelos quais eu não gosto muito da leitura do hacker. A afirmação na passagem das Bemerkungen de que, ao elucidar um nome como uma proposição, eu devo deixar ao acaso se o meu ouvinte a entende ou não no sentido que eu afirmo, não é um indício, me parece, de que há ali alguma crítica ao 3263. Trata-se, na verdade, plausivelmente, lembrando o que eu acabei de dizer sobre a questão contextual, circunstancial da elucidação, de uma admissão de que o expediente da elucidação, é falível, certo? E o Anthony Kenny, no artigo dele, The Ghost of the Tractatus, vai por aí. Ele acha que exatamente aquilo que, aquela passagem das Bemerkungen, exatamente o que está acontecendo no 3263, não existe crítica, exatamente. Novamente, a elucidação é um papel que a proposição pode cumprir de modo bem-sucedido ou não, a depender das circunstâncias do contexto comunicativo. Já estou vendo que eu estou um pouco atrasado aqui, eu preciso acelerar um pouco, tá, gente? Então, eu vou tentar... Lucas, faltam 5 minutos. Ok, Lucas, obrigado. Eu vou correr um pouquinho. Bom, outro problema. A passagem das teses do Weismann, que expõe o papel da ostensiva na explicação do significado de um nome, não menciona definição ostensiva e tampouco sentenças da forma isto é. Então, ela não dá suporte suficiente à leitura do hacker como ele quer. Mas, em seus próprios termos, eu acho, os termos daquela passagem das teses do Weismann, a passagem me parece, de fato, sugerir uma interpretação adequada do aforismo 3263. Mas eu vou chegar lá, eu vou explicar por quê. A leitura a qual eu vou contrapor o hacker agora é a da Ishiguro, no famoso ensaio dela de 1969, Use and Reference of Names. Vou passar rapidamente, então, tem menos material aqui. Bom, a Ishiguro, eu já coloquei de cara aqui o aforismo do Tractatus, que é o que serve de maior inspiração para a interpretação dela. Eu acho que a maioria, né, aqui conhece bem o que a Ishiguro defende ali, que é a versão tractariana do princípio do contexto do Frege, 3.3. Só a proposição tem sentido, é só no contexto da proposição que um nome tem significado. O que a Ishiguro vai dizer? A elucidação de que trata o 3263 é uma proposição que contém o nome a ser elucidado. O nome em questão é usado na proposição, não mencionado. Então, não tem nada de definição ostensiva para ela. A mensagem central do aforismo é que não há relação de precedência, nem mesmo uma separação efetiva entre identificar o significado de sinais primitivos e entender a proposição elucidativa. Trata-se de uma mesma tarefa epistemológica, pois a identidade dos referentes dos nomes e os sentidos das elucidações não são logicamente separados, diz a Ishiguro, e aí dá para perceber bem como ela está se inspirando no princípio do contexto. A elucidação de um nome não presume a concomitância de um gesto ostensivo ou o estabelecimento de uma relação de acquaintance russelliana com o objeto significado pelo nome. Rapidamente, quais são os argumentos da Ishiguro? Não é possível comunicar o significado de um sinal primitivo apontando para um objeto e pronunciando o sinal. Como eu estava pensando agora há pouco no cenário do hacker. Mesmo que seja possível ao ouvinte discernir que o sinal está sendo usado para nomear, em vez de descrever ou contar, por exemplo, ainda seria preciso discernir precisamente a qual objeto o nome se refere. O lugar, a coisa material, o aspecto, a superfície. É um velho problema de saber a que eu me refiro simplesmente por um gesto.
fora da linguagem. A Ishiguro vai dizer, é apenas o uso consecutivo do nome em proposições que determinará a qual daqueles objetos o nome se refere. Como nós lemos no parágrafo 6 das Bemerkungen, não se pode usar uma definição ostensiva para sair da linguagem. Wittgenstein, segundo a Ishiguro, jamais aceitou a ideia russelliana de que um nome pode ser atribuído a seu referente pela intenção privada do falante. Diz também a Ishiguro, o conhecimento do objeto de que fala 3263 não tem o sentido de acquaintance russelliano, experiência sensível, pois nada exige que o significado de um nome tractariano seja um objeto sensível. Bekannt, aquela palavrinha que consta no aforismo, pode ser o objeto com que se está familiarizado num sentido mais amplo. Como a gente pode estar familiarizado ou acquainted em inglês com uma língua estrangeira, com uma obra literária. Não necessariamente se trata de um contato com um objeto sensível. Bom, aqui é um pouco a conclusão da Ishiguro. E aí ela se baseia bastante nesse outro aforismo. 2.01231. Para conhecer um objeto, na verdade, não preciso conhecer suas propriedades externas, mas preciso conhecer todas as suas propriedades internas. Combinando os aforismos 2.01231 e 3.263, conclui a Ishiguro. As elucidações nos fazem ver qual é o objeto ao nos mostrar suas propriedades internas. Por nos fazer apreender o tipo de objeto em questão, elas nos fazem ver em que tipo de estados de coisas o objeto poderia ocorrer. Okay? Então, é assim que funcionaria a elucidação. Nossa, eu não vou conseguir terminar em 1 minuto, mas se eu puder passar mais 5 minutos do tempo, se não for um grande problema, eu agradeceria bastante. Se for um problema, me interrompam, por favor. Não, tranquilo, pode. Ok, Lucas. Ótimo, obrigado. Por que a leitura da Ishiguro não é satisfatória, a meu ver? Quais são os problemas? A afirmação de que identificar o significado de sinais primitivos e entender a proposição elucidativa são a mesma tarefa epistemológica, como ela diz, é, a meu ver, enganadora. É certo que identificar o significado de um nome depende de entender o sentido das proposições, em geral, em que ele aparece. Mas não é que ao entender cada nova proposição que contém esse nome, eu descubra novamente o significado do nome. Parece que é isso que o Ishiguro está insinuando ali. Pelo contrário, é claro que, em geral, eu entendo uma proposição porque eu já conheço o significado dos nomes que ela inclui, por já tê-los aprendido antes no contexto de outras proposições, certo? A questão imposta pelo 3263 é, então, em quais circunstâncias eu estaria apto a entender uma proposição que contém um nome cujo significado eu não conheço de antemão. É um pouco óbvio, mas parece que ela disfarça qual é o problema da interpretação desse aforismo aqui. Mais um grande problema, esse é o último problema que eu vou identificar aqui. Apesar do que indica o 2.01231, que eu acabei de ler para vocês, o texto do tractato não autoriza a conclusão de que conhecer um objeto particular equivale a conhecer suas propriedades formais, isto é, as possibilidades do seu aparecimento em estados de coisas. Essa conclusão atribuiria ao Wittgenstein a aceitação da lei de Leibniz, da identidade dos indiscerníveis, que é rejeitada explicitamente em outros aforismos. Vou passar batido por isso, tá, gente? A elucidação do significado de um nome só será bem sucedida caso ela permita a identificação de um objeto particular dentre outros de mesmo tipo. E aqui, aliás, o professor Anderson Nakano tem um texto que saiu esse ano, criticando a leitura da Ishiguro, e foi lá que eu descobri, obrigado, Anderson, que a Ishiguro voltou atrás nisso, ela percebeu que ela atribuiu ao Wittgenstein a lei de Leibniz e ela não deveria tê-lo feito. Esse parênteses aqui é um pouco porque eu estava incomodado com como, então, a gente pode entender esse aforismo 2.01231. Eu vou pular, então, porque não é tão importante. É importante por si só, mas não para a minha argumentação aqui. Basicamente, a Ishiguro está simplesmente supondo que conhecer de que tipo é aquele objeto é o mesmo que conhecer o objeto significado pelo nome. E isso não se sustenta, porque não vale o princípio da identidade dos indiscerníveis no Tractatus. Então, como ler o 3263? Essa parte mais positiva da minha apresentação, mais curta e menos segura também. São só algumas ideias. A elucidação de que trata o 3263 é uma proposição tractariana autêntica, não uma definição ostensiva. Me parece claro isso. Ademais, nada indica que ela deve ter a forma isto é a.
E não há qualquer outro suporte textual no Tractatus que permitisse concluir pela possibilidade de se comunicar o significado de um nome via definição ostensiva. Pelo contrário, os argumentos de Shiguro mostram que não há lugar na obra para a concepção russelliana de nomeação como ato privado e isolado. Okay? Só uma coisa, nas Bemerkungen, como a gente viu, o Wittgenstein fala em isto é A, como uma proposição que elucidaria, talvez, o significado de um nome. É uma forma possível de uma proposição elucidativa. Tá? O problema é dizer, como Haeckel, que essa é a forma que ela deve ter, a elucidação. Não me parece que haja motivos bons para pensar isso. Ser uma elucidação é um predicado circunstancial de uma proposição em determinado contexto comunicativo. Explicar 3263 pressupõe esclarecer, ao menos em seus contornos gerais, em quais circunstâncias uma elucidação pode ser bem sucedida. Elucidar o significado de um nome tractariano não equivale a mostrar apenas as propriedades formais de um objeto tractariano, como eu disse agora há pouco em relação a Shiguro. De fato, uma tal conclusão parece-nos uma redução absurda, na verdade, de qualquer proposta de leitura do 3263 que rejeite de início que conhecer o significado dos sinais primitivos, como está lá no aforismo, envolva alguma relação epistêmica direta entre o sujeito e a realidade. Ou seja, a Shiguro é um pouco avessa a qualquer papo de relação epistêmica, mas me parece que essa posição, essa recusa dela em falar disso, me parece que leva ela a essa interpretação um pouco absurda de que conhecer o objeto é conhecer o tipo do objeto. Em particular, não vemos como o aparente paradoxo do aforismo pode ser resolvido sem que se suponha que a elucidação só pode funcionar como elucidação num contexto comunicativo que acolha uma tal relação. Estou terminando. 2 minutinhos, gente. Por outro lado, a escassez de elementos psicológicos ou epistemológicos no Tractatus, assim como a conhecida hostilidade do Wittgenstein da época em relação à imiscuição de tais elementos numa investigação lógica, certamente, a meu ver, contraindica toda a proposta de caracterizar aquela relação epistêmica como exclusivamente, por exemplo, originada da experiência sensível. Então não é uma questão de ressuscitar a acquaintance russelliana e incluí-la aqui nesse aforismo, ok? E Shiguro tem razão, o significado de um nome pode ser-nos familiar de modos distintos. Claro que isso dependeria de dizer, bom, quais são esses objetos tractarianos, mas enfim, não é óbvio que eles sejam de um tipo só, é só essa a questão. A barreira à compreensão de 3263 está na recusa em admitir que a elucidação do nome envolve familiaridade em algum sentido, certo? Ou seja, uma relação epistêmica entre o sujeito e a realidade. O sujeito, quer dizer, o ouvinte daquela elucidação e a própria realidade. Independentemente de qualquer caracterização psicológica, então, quais circunstâncias de um contexto comunicativo podem ser estabelecidas como condições de possibilidade à elucidação do 3263? Um parâmetro dessa tarefa, a meu ver, deve ser o seguinte: essas circunstâncias devem ser suficientes para fornecer simultaneamente o significado do nome e o entendimento da proposição elucidativa. Caso contrário, o paradoxo do aforismo não se resolve. Lembram que é o que o Haeckel não conseguia fazer, por exemplo, quando ele supunha que o que estava em jogo ali era uma definição ostensiva direta do objeto. Por que, então, a gente precisaria de uma proposição ou de qualquer coisa que parecesse uma proposição, se é possível simplesmente apontar para o objeto? E o elemento essencial ao atendimento desse parâmetro, ao nosso ver, está indicado na passagem das teses de Weismann. Eu falei que tinha algo a se salvar ali, sobre a atribuição de significado a um sinal via ostensião. Concomitantemente à enunciação da elucidação, deve estar ao alcance do ouvinte o conhecimento do fato afigurado pela elucidação. Então, aquela passagem fala em conhecimento do fato afigurado. Que esse fato seja literalmente o alvo de um gesto ostensivo, como está lá, isso eu não gostaria de me comprometer com isso, talvez isso seja dispensável. Tá? É a apreensão da forma lógica comum entre elucidação e fato afigurado que fornecerá simultaneamente o sentido da elucidação e o significado do nome. Excetuada, talvez, uma ambiguidade do nome, enfim, isso não vem ao caso. Claro que talvez isso ainda não seja suficiente para a elucidação ser bem sucedida. Tudo bem? E uma consequência dessa leitura é que a elucidação ali do aforismo deve ser uma proposição verdadeira. E aqui eu termino com o próximo slide, que tem uma leitura que um pouco me influenciou nisso aí, eu conheci junto com o professor João Virgílio nos seminários lá que a gente estava fazendo na USP, que é a do José Zalabardo, no livro dele de 2015, sobre a teoria da representação do Tractatus.
Uma leitura global dos tratados que fornece os elementos necessários a uma interpretação é a do Zalabardo. Ele diz o seguinte, ele diz muitas coisas, é um livro muito rico, mas enfim, eu peguei só essa parte que dá uma ideia do que ele está dizendo para quem não conhece. A ideia seria tratar como a relação semântica fundamental o mapeamento de proposições verdadeiras sobre fatos. Essa posição nos atribuiria uma habilidade fundamental de apreender fatos, com cada episódio de apreensão pareando o fato apreendido com o fato que exercerá o papel da proposição que o representa. Então, ele está supondo desde o início que existe uma habilidade fundamental de apreender fatos. Essa é a epistemologia que o Zalabardo vê como necessária para entender algumas passagens dos tratados. E sobre o aforismo em questão, ele comenta o seguinte: essa seção pode parecer desconcertante, já que ela parece sugerir que os significados de sinais primitivos são explicados com proposições que não se poderia compreender a menos que já se conheçam aqueles significados. Mas a circularidade desaparece se nós lermos a passagem como fazendo a asserção de que, quando nós entendemos uma elucidação, nós concomitantemente apreendemos os referentes de seus constituintes. Eu estou afirmando, diz o Zalabardo, que isso ocorre nos episódios de apreensão de fatos, em que a linguagem faz contato com a realidade. Então, me parece, claro, tem muita coisa envolvida aqui, muita coisa a discutir, mas o Zalabardo consegue dar uma interpretação bastante plausível, me parece, desse aforismo. É isso, eu coloquei as referências, caso alguém queira saber a que eu me referi. Obrigado. Perfeito. Eu parabenizo o João Lucas pela apresentação e nós temos tempo para 2 intervenções. O professor João Virgílio gostaria de fazer uma intervenção. Professor, acho que o microfone está... Rapidamente, sim. Obrigado, Lucas. Já resolvi. João Lucas, parabéns, em primeiro lugar, pela apresentação. E já que você levantou a questão dessa proposição, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, ver se você concorda. A minha ideia é a seguinte: num sentido positivo, essa proposição ela não estaria falando nada sobre a lógica diretamente. Ela seria uma proposição quase pedagógica. Como é que eu posso ensinar o sentido de uma proposição na qual aparece como é que eu posso ensinar o significado de um nome, né? Eu tenho a impressão que quando ele fala em Wurzeichen aqui, ele está pensando em nomes, utilizando algo como conceito geométrico, o matemático de sinal primitivo, ele está pareando essas duas noções. Aí eu teria uma proposição, a pedagogia do nome, digamos assim, né? Coisa que o Zalabardo explora lá pelas razões dele, né? Como é que eu fecho uma categoria, enfim, né? Então, agora, num sentido negativo, ela estaria repetindo a seu próprio modo a afirmação de que objetos não podem ser descritos. Eu gostaria de saber se você concorda com isso ou não. Ou seja, há alguma coisa positivamente, além de uma pedagogia a leitura lógica da proposição não é negativa? É isso que eu estou perguntando. Obrigado. Obrigado, professor. Eu concordo, sim, existe uma pedagogia aqui do nome. Essa, na verdade, é a minha preocupação em relação a esse aforismo. Uma resposta plausível a essa minha tentativa de dar sentido a esse aforismo seria simplesmente dizer, olha, Wittgenstein, o que ele quer dizer com essa formulação paradoxal é justamente que não me interessa como isso acontece. Então, esse aforismo não é tão importante assim, a gente não tem que fazer esse esforço hercúleo para entendê-lo, justamente porque não é à toa o paradoxo que parece surgir ali. De fato, então, para quem já está comprometido a dizer não tem nada de epistemologia, ou pelo menos isso não é importante para os objetivos do Wittgenstein na obra, não, tudo bem, a gente pode falar, realmente ele está simplesmente lavando as mãos também, assim como o Black lá, eu não sei dizer o que ele está querendo dizer aqui, talvez o próprio Wittgenstein diria, sei lá.
uma ideia, só bem rapidamente para passar, é que haveria aqui uma espécie de moral, talvez, né, positivamente, uma moral da história que vai ser usada também nas investigações, ou seja, a linguagem é um bonde que se toma andando. Você não tem como parar o bonde da linguagem para subir nele. Certo? Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida, eu acho que isso está em jogo aqui. É um paralelo interessante. Sim, sim, exato. Por isso que eu acho que, justamente, aquela passagem das Bemerkungen, ele está reafirmando isso, basicamente. Não existe uma crítica, não existe uma reformulação. Ele está retomando esse aforismo e deixando mais claro que, olha, fica um pouco ao acaso se uma tentativa dessa de elucidação, de ensinar o significado de um nome, funcionaria ou não. Mas, enfim, de fato, talvez eu tenha justamente conhecido a leitura do Zalabardo antes e ela me indicou que, bom, é uma leitura plausível pelos motivos dela, que não é uma tentativa simplesmente de dar conta desse aforismo, né? Eu não quis dizer de modo algum que não seja interessante, é interessantíssimo. Vou perguntas que... Eu sei, sem dúvida. E aí eu falei, bom, eu percebi, essa leitura dele dá conta perfeitamente do que está acontecendo aqui, sem nós termos que lavar as mãos, que simplesmente fala, bom, é um paradoxo, pula para o próximo aforismo. Mas, claro, eu não tenho segurança e me parece que se fosse tão importante assim para o Wittgenstein explicar esse mecanismo da elucidação, ele teria nos dado mais informações ali. Acho que ele diria mesmo, olha, é o que você falou, um pouco o ponto dele mais tarde. A gente não tem como sair da linguagem para ensinar o nome, por exemplo. Você usa o nome, né? É assim que você ensina o nome, você usa. Agora, se isso vai funcionar ou não, justamente, eu queria ver, bom, o que precisa acontecer para que isso dê certo, né? Mas, claro, a preocupação aqui é epistemológica. E aí vai depender de nós já, por outros motivos, claro que não é suficiente, mesmo que eu tenha sido super convincente aqui, é claro que não é suficiente introduzir a epistemologia no Tractatus como um todo por causa desse aforismo. Então, talvez por outros motivos, como o Zalabardo os tem, dê para dar conta do que ele está dizendo aqui. Mas eu concordo com o senhor. É um pouco, ele está falando basicamente o que ele disse depois, é uma questão didática. Se você está curioso para saber como alguém aprende um nome, é basicamente desse jeito que a gente tem. É decepcionante, mas é o que nós temos. O Luiz Henrique Santos quer fazer uma intervenção, não é? Por favor, Luiz Henrique. Obrigado, Lucas. Bem, João, queria parabenizar a sua apresentação, muito bom, para mim é particularmente gratificante, porque esse tema é justamente o tema que eu tratei. O tema que eu tratei no meu TCC, né? Tem até um artigo sobre isso publicado com o professor Marcos Silva. E daí eu teria três pontos. Um, o professor Couto já falou, né, que é com relação a essa função pedagógica da elucidação. Você citou o artigo do Hacker, você leu no título dele que ele fala sobre elucidação em Frege e Wittgenstein, né? Acho que esse ponto do Frege é importante, né, porque a questão sobre a elucidação, né, o papel da elucidação, surge no contexto da indefinibilidade do conceito, para o Frege, né, sobre o conceito de objeto, se eu não me engano. Então, uma questão que vai ser parecida com a do Wittgenstein, né, que está em jogo aí como que você entende nomes que não têm definição, eles são indefiníveis. Né? Você precisa de uma saída. A saída é a elucidação. Né? Acho que o Frege marca bem esse papel pedagógico da elucidação, o papel na propedêutica da ciência. Sabe? Essas proposições elas não têm papel dentro do sistema. Né? São observações do Frege que talvez, sendo recuperadas, poderiam fazer jus a, se não responder, pelo menos dar um encaminhamento para a crítica que você fez com relação ao artigo do Hacker. Né? Você falou que não viu uma diferença entre as duas instâncias da forma lógica, entre aspas. Isto é A e isto é A, no caso da elucidação e no caso de uma proposição. Eu diria que a diferença é funcional. No caso, a função da proposição ela é pedagógica, ela
descreve. Daí, recuperando Frege, esse ponto fica claro. Com relação à bibliografia, foi muito legal para mim poder conhecer essa parte da Ishiguro e do Zalabarda, eu não conhecia. No tempo que eu estava trabalhando, seria uma edição muito, muito boa, né? E talvez como a tentativa de compartilhar, né, o conhecimento, tem um artigo também do Guilherme Magui, né, que chama dos nomes aos jogos. Ele tem uma proposta para essa noção de elucidação, que ele chama de uma proposição quase elementar. Discute também esse artigo do Hack, então é muito interessante. Então, uma indicação. Também para comentar com relação ao Hack, eu pedi esse artigo dele por e-mail, né? E ele disse que essa posição mudou. Ele não defende mais isso só para fazer justiça à posição dele. Está mais para o lado do acquaintance agora, né? Segundo ele falou via e-mail. E só para fechar, eu acho que é uma dificuldade que se coloca quando você vai tentar entender esse termo elucidação no tratado, né? É concatenar a ocorrência dele no 3.263 com as outras duas únicas ocorrências, né? A ocorrência se eu não me engano, estou tentando lembrar, mas se eu não me engano, no 4.112, quando ele está falando sobre a tarefa clarificatória da filosofia. A filosofia não dá proposições, mas ela esclarece os pensamentos, é um esclarecimento lógico, né? E o 6.54. E daí, lá o Wittgenstein fala que quem entende, né, as proposições dele, as elucidações dele, entende que ele está falando contrassenso. Então, talvez mais informação, né, para entender a noção de elucidação viesse do exame dessas outras passagens, né, para tentar. É um problema, alguns, acho que é o Magui que diz que essas leituras não podem ser, né, ser concatenadas, mas ele fica um problema para ser explorado. Né? Agradeço, é isso. Obrigado. Obrigado, Luiz. Muito bacana os seus comentários, suas perguntas. Primeiro sobre o Frege. Bom, primeiro, claro que eu não sabia que você tinha escrito sobre isso e tudo mais, eu teria dado uma olhada antes. Eu achei pouca coisa sobre, pelo menos, comentários diretos desse aforismo, assim. Achei aquele artigo do Mark Helm que está aí na tela, mas ele não me ajudou muito, então eu fiquei mesmo com o Hacker e o Ishiguro também, eles são mais representativos, né? Dois comentadores famosos, assim. Eu li o artigo do Hacker sobre o Frege, e, inclusive, a minha pesquisa é sobre o Frege e é sobre essa ideia de elucidação. Tudo isso que você falou é muito importante para mim. Começar do final. Essa questão de se haveria algo de comum entre os usos de elucidação do Wittgenstein no Tractatus, a palavra elucidação, nos outros aforismos que você mencionou. É super importante assim, para mim, justamente porque também ajuda na minha pesquisa sobre o Frege. Mas o Hacker diz explicitamente, justamente no momento, que a elucidação aqui no 3263 é uma coisa e nos outros é outra. E realmente eu não vejo de cara assim, uma ligação muito óbvia. Mas com certeza é algo a ser explorado. Eu vou ter que explorar isso de certa forma, no Wittgenstein mesmo, não só no Frege. A situação no Frege é curiosa, justamente aparece essa ideia de elucidação que está aqui no 3263, está clara lá no Frege em várias passagens, na verdade. Então, justamente, como lidar com os sinais primitivos. Ele estava preocupado com os primitivos lógicos lá. Quer dizer, a gente faz definições nos nossos sistemas lógicos, científicos, tudo mais. Mas essas definições não podem acontecer para sempre. A gente chega em certos primitivos lógicos e como comunicar o significado desses primitivos. Como Hacker explica, o Frege tem a possibilidade de usar a linguagem comum, a linguagem ordinária, para comunicar esse sentido. É uma situação diferente do Wittgenstein, que o Wittgenstein quer os indefiníveis, os primitivos da linguagem como um todo, né? É um pouco diferente, então, o objetivo deles, até porque, enfim, ele não reconhece primitivos lógicos, né, o Wittgenstein. Me ocorreu tanta coisa para falar enquanto você fazia suas perguntas, que agora eu estou passando um monte de coisa pela minha cabeça. Mas no Frege isso é curioso também, porque ele fala da elucidação nesse aspecto, do tipo, que a gente faz para esclarecer o significado de um primitivo, mas ele vai falar que, olha, o que nos resta é fazer
alusões, usar a linguagem figurada. Ele dá até, inclusive os leitores resolutos dos tratados vão enfatizar muito sobre função e conceito e objeto do Frege, né? Aparece o problema do conceito cavalo lá, e ele chega a fazer, ele constrói formulações claramente paradoxais para explicar o que ele quer ali, e isso teria uma ligação justamente com a outra elucidação tractariana, aquela do final do livro. Então, sim, tem muita coisa interessante aí, eu estou mais ou menos ciente assim, de quais são os problemas, eu ainda preciso avançar mais na minha pesquisa, mas eu estou ciente. Eu vou ler o artigo do professor Guido, então, muito obrigado pela dica. Não sei se eu respondi tudo, mas por enquanto eu não tenho nenhuma grande ideia sobre... Parabéns pela pesquisa. Obrigado. Sobre os vários significados de elucidação. Assim, realmente eles me parecem muito diferentes. Eu resolvi primeiro tratar desse, depois eu vejo como ele se relaciona com os outros. Eu agradeço muito ao João Lucas. Eu vou passar a palavra para o Luiz Henrique. Luiz Henrique, você se incomoda de nós fazermos a sua comunicação direto, mas para ver uma igualdade? Não incomoda não, estou pronto. Muito obrigado, Luiz Henrique. Então, eu vou ler o seu currículo e já passo a palavra para você, tudo bem? Veja se você consegue compartilhar a tela, Luiz Henrique. Luiz Henrique, desculpa, está dando para me ouvir? Tá sim. Você vai compartilhar a tela? Assim, só pergunta. Bom, enfim, eu vou ler o currículo. Luiz Henrique da Silva Santos, é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas, é mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Desenvolve pesquisa sobre a relação do paradoxo do segmento de regra com a concepção wittgensteiniana de normatividade da lógica, identificando na moral do paradoxo uma aproximação entre proposições da lógica e proposições éticas. Eu passo, então, a palavra ao Luiz Henrique. Muito obrigado, Luiz Henrique. Eu que agradeço, Lucas. Muito bom, obrigado pela apresentação. Para mim é quase um fechamento cósmico estar aqui apresentando hoje, né? Depois de, enfim, já de um tempinho pesquisando essas coisas, né? E de alguma vivência já no terreno Wittgenstein, né? Nossa pesquisa aqui no Brasil. Minha memória imediata, né? O evento que a gente teve em Belo Horizonte sobre o Wittgenstein, né? Quando eu ainda estava na graduação, indo para o mestrado, e depois disso, o ponto mais imediato de discussão que eu ia ter era o nosso evento, né, que não aconteceu por conta da pandemia, o evento lá na Ilha Grande, se não me engano. Então, eu estava ansioso para falar sobre essas coisas desde aquele tempo, então, para mim é muito bom. Vamos lá, eu vou falar sobre um pedaço, né, da minha dissertação, um movimento que eu faço para falar sobre a análise em tratados, basicamente usando, né, alguns conceitos já estabelecidos na literatura e tentando ver como é que eu posso aplicar isso numa caracterização da análise tractariana. Então, como introdução aqui básica, o meu objetivo, o objetivo da apresentação, é investigar a concepção de análise avançada pelo primeiro Wittgenstein. E por que eu estou investigando isso? Porque eu estava preocupado em dar uma explicação, né, sobre o objeto simples. Então, a preocupação com a análise vem da preocupação com o estatuto do objeto, na obra do primeiro Wittgenstein. Então, o ponto de partida é esse. Como é que a análise lógica desvela objetos simples. A partir disso, eu vou investigar, né, principalmente aqui nos notebooks, como é que o Wittgenstein opta, por que ele opta pela simplicidade em detrimento da complexidade infinita do objeto. Em outras palavras, eu estou perguntando por que essa análise completa, né, preconiza distinguir, né, juntos também com a autora Phillips, a análise completa da análise clarificatória em tratados,
E, né, o fechamento é identificar diferentes modos de análise no tratado, né? Diferentes modos, são modos de análise já também encontrados na literatura, principalmente no artigo do Michael Beane. Então, eu vou começar do começo, né? Minha preocupação vem principalmente dessas anotações nos cadernos do 14 e 16. O Wittgenstein ele atrela o objeto à tarefa de análise lógica, né? Então, no momento ele diz que o objeto ele é concebido, né? Nós conhecemos ele como resultado final da análise, através do processo que conduz a eles. E também diz aqui nessa outra passagem que o objeto está contido, né, a priori na ideia de análise lógica. Minha pergunta aqui é simples, né? É saber como que o objeto está contido na ideia de análise lógica. Então, os aspectos dessa análise na obra do Wittgenstein, eu noto essas outras duas passagens dos notebooks, onde ele, nessa primeira, ele liga a tarefa da filosofia com a tarefa da análise, perguntando aqui, nesse contexto. E aqui surge de novo a questão: existe uma tal análise completa? E se não existe, qual é então a tarefa da filosofia? O ponto que é enxergar como filosofia e análise elas vão caminhar, né, juntos. Entendendo que a análise como uma ferramenta filosófica. E também tem essa outra passagem na qual ele afirma que lógica e metafísica, né, são a filosofia. A filosofia consiste de lógica e metafísica. E a lógica é a base, né, da filosofia, eu acho. Dizendo também que a filosofia é a doutrina da forma lógica das proposições científicas. Então, nessa concepção de análise, né, eu tenho essa concepção de lógica e metafísica, lógica e filosofia muito próximas, né? E também tenho essa ideia da doutrina da forma lógica. Isso tudo vai ter que ser explicado quando a gente estiver explicando a análise. Então, a gente chega no que eu estou chamando de análise completa, né, no tratado. Uma exigência que a gente vai encontrar lá no aforismo 3.25, né, onde o Wittgenstein diz que há uma e apenas uma análise completa da proposição. Então, essa proposição ela é considerada completamente analisada quando os elementos, os sinais simples, correspondem aos objetos do pensamento. Chama atenção para mim nessa passagem aqui, né, essa passagem subordinada aqui, 3.251, né, é uma espécie de justificativa, né, para esse dito aqui, quando ele fala que a proposição exprime de uma maneira determinada, claramente especificável o que ela exprime. Então, parece que o critério da determinação, da clareza do sentido, né, da perspicuidade, da ausência total de ambiguidade, ele é mandante. Então, a pergunta que eu faço aqui, né, tentar entender por que o Wittgenstein afirma que a análise deve ser completa. Né? A dica está nesse aspecto de determinação. Né? E é aí que eu vou tentar encontrar os modos da análise que a gente vai ver mais na frente. Então, uma análise completa aqui ela está sendo definida, né, como uma análise na qual, no fim, né, eu posso enumerar todos os elementos do complexo denotado pela expressão linguística. Então, nesse caso, se notar que os objetos eles não podem ser infinitamente complexos. Eu separei essas definições aqui de análise para tentar facilitar a exposição, né, e colocar os pingos nos is. Né? Principalmente explicar por que uma análise pode ser considerada finita e infinita. Estou distinguindo, por exemplo, a análise ad infinito, né, que é uma análise que prossegue indefinidamente. Aqui eu vejo os objetos como né, a justificativa da existência da substância, por exemplo, é para barrar esse tipo de análise. A análise finita, em contrapartida, possui um ponto final.
Eu estou chamando de análise infinita, ela não vai se contrapor a uma análise finita, mas sim uma análise completa. A análise infinita é simplesmente uma análise que desvela elementos infinitamente complexos. E a análise completa, ela desvela elementos simples. Por que eu estou trazendo esse ponto da análise infinita? Porque nos notebooks, né, o Wittgenstein ele flerta com a ideia dessa análise. Em certo momento, ele diz que não tem problema se a gente encarar, né, isso de um ponto de vista sintático. Então, o modelo que ele tem em vista é o modelo fisicalista do Fechner, considerado nos notebooks, em parte das definições de complexos espaciais na geometria euclidiana, inferindo que uma parte monocromática da imagem visual de um sujeito é ultimamente composta por um número infinito de pontos. E aqui, para mim, está o flerte. Flerte aqui nessa passagem. Ele fala, mas agora esta possível complexidade infinita do sentido prejudica sua determinação? Parece que não necessariamente. Podemos exigir determinação também desta maneira. Outro modo. Aqui é importante notar também a tecla da determinação que sempre bate. Se uma proposição há de possuir sentido, também o uso sintático de todas as suas partes deve ser estabelecido de antemão. Nesse sentido, a complexidade infinita dessa determinação repousa sobre o domínio de regras para o uso de um nome no interior de contextos sentenciais. E daí a minha pergunta aqui é sobre o que é que faz o Wittgenstein escolher, então, pela análise completa, né? Pela simplicidade do objeto, em vez da análise infinita, a infinita complexidade dos objetos. Para mim, a resposta nessa passagem, né, é interessante que ele descreve como um sentimento. Vai dizer que essa situação infinitamente complexa parece ser uma quimera, né? E o motivo para a escolha dessa análise completa é colocado da seguinte maneira. Ele fala: repetidamente impõe-se a nós que é algo simples, indecomponível, um elemento de ser, em suma, uma coisa. Isso não vai contra nosso sentimento, que nós não podemos decompor proposições de modo a indicar esses elementos pelo nome, mas sentimos que o mundo deve ser constituído de elementos. E parece que, de maneira idêntica à proposição, o mundo deve ser o que ele é, deve ser determinado. Novamente, a determinação estabelecendo aqui o que é que vai, né, figurar como um conceito importante na filosofia do Wittgenstein. Então, eu escolho a simplicidade do objeto pelo sentimento de que o mundo deve ser determinado, assim como a linguagem deve ser completamente determinada. Então, a gente começa a entrar, né, em certos aspectos dessa análise que vai sendo desenvolvida pelo Wittgenstein, né? E um ponto que eu vou abordar agora é essa procura pela forma lógica dentro da análise. Um dos objetivos dessa análise é o alcance da real estrutura da proposição. E o Tractatus tem como objetivo fornecer esse correto entendimento sobre a lógica da linguagem para resolver, de vez, os problemas filosóficos. De se notar também que o primeiro Wittgenstein ele incorpora a ideia do Russell, de acordo com a qual a linguagem esconde sua verdadeira forma lógica. Isso nos leva a tomar o Tractatus normalmente como essa espécie de saga pela forma lógica, né? Precisa da forma lógica para resolver os nossos problemas. Chama atenção para esse ponto para apontar uma espécie de circularidade, né, em relação à determinação dessa forma lógica, como maneira de questionar, né, a centralidade da análise completa como método, o principal método do Tractatus. Essa circularidade é apontada pela Phillips também no artigo, no capítulo, né, do livro de 2007. Mas aí, enfim, vamos aqui para como é que a gente determina a forma lógica de acordo com o Tractatus, né? O ponto principal está no 3.327. É só com seu emprego lógico-sintático que o sinal determina uma forma lógica. Na determinação dessa forma lógica, o que interessa é o contexto do uso lógico-sintático, né, que, de acordo com as correções, os comentários do Wittgenstein, a tradução do Ogden, trata-se de um uso logicamente correto, um uso que observa as regras da sintaxe lógica. Então, para determinar a forma lógica, eu preciso conhecer
as regras da sintaxe lógica, né, para poder diferenciar o uso correto e o uso incorreto, o logicamente correto e o uso logicamente incorreto da linguagem. Mas eu estava procurando pelo entendimento da lógica da linguagem, certo? Quando eu estava procurando a forma lógica. Então, parece que antes de determinar a forma lógica, eu preciso já entender a lógica da linguagem. Então, eu já estou partindo daquilo que eu pretendia procurar. De acordo com a Phillips, isso deve chamar a nossa atenção para dois modos diferentes de resolver problemas filosóficos. No primeiro modo, o problema é resolvido quando nós alcançamos o correto entendimento da lógica das proposições ordinárias. No segundo, o problema é resolvido quando nos damos conta do erro e corrigimos o mal-entendido que gerou a confusão. Ainda de acordo com a Phillips, a cada um destes meios de dirimir ambiguidades corresponde a uma visão de análise. A visão da análise completa, né, diz que a tarefa da filosofia consiste na análise de proposições complexas em função da verdade de proposições elementares. A análise clarificatória procura o esclarecimento do nosso entendimento equivocado sobre a lógica da linguagem. O ponto da Phillips no artigo é de que, apesar de presumir que a efetivação da análise completa acarreta clarificação, o Wittgenstein não exige a concretização desse tipo de análise para que nós dissolvamos os problemas. Então, o aforismo é o 4.112, né, o aforismo que condensa para mim essa visão da análise clarificatória. Wittgenstein diz que o fim da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos, não proposições, não é uma teoria, é uma atividade. E consiste essencialmente em elucidações. E aqui no fim, coloquei esse negrito aqui para chamar a atenção novamente para a exigência de precisão e determinação. Para mim, isso é o tom que se repete, o tom que se repete, né, nos compassos do tratado. Então, a tarefa da filosofia é tornar os pensamentos claros, né, delimitar precisamente os pensamentos. Então, esse paradoxo, né, Phillips chama de paradoxo, essa circularidade, né, na análise, na determinação da forma lógica, não impede a lida com os problemas, se a gente abordar as coisas pelo lado da análise clarificatória. E eu estou endossando essa visão da Phillips. Eu acho que a análise clarificatória é um método lógico-filosófico que opera no tratado. O primeiro Wittgenstein, por exemplo. Então, o que eu faço depois dessa separação, né, entre análise completa e análise clarificatória é tentar identificar os modos de análise elencados pelo Bini, nesse artigo de 2002, no Tractatus. Tentar entender como que eles ocorrem em cada uma dessas análises, e no final das contas, que era o meu objetivo da pesquisa, entender como é que o objeto vai parar. Então, o Bini ele identifica 3 modos de análise. O primeiro é o modo resolutivo ou decomposicional. Ele é predominante no sentido antigo da análise e envolve a ideia de separação das partes de um analisando, proporcionando a identificação de seus elementos e de seu arranjo estrutural. A prevalência do modo decomposicional nos primeiros usos da noção de análise na tradição justifica a precedência daquilo a ser encontrado. Para mim, é basicamente isso que acontece na interpretação da análise do Wittgenstein. Se preocupa muito com o resultado da análise, aquilo que vai ser encontrado no final, mas você tem pelo menos mais 2 modos, né, de encarar a análise. No modo regressivo, a preocupação é com o alcance de algo mais fundamental, por meio do qual, analisando, ele pode ser explicado. A ideia aqui é comparar esse modo de análise com a análise química, na qual você precisa de um solvente para poder fazer uma dissolução. E temos também o modo transformativo ou interpretativo de análise. Nesse modo, a gente pressupõe uma estrutura conceitual contra a qual o objeto a ser analisado é interpretado, resultando em uma espécie de transformação desse. Um exemplo para esse modo de análise é a resolução de problemas em geometria analítica, que é percebida pela tradução do problema, né, no enunciado da linguagem natural para a linguagem da álgebra e da aritmética. Então, eu abordo primeiramente
noção de análise completa, né, tentando ver quais modos de análise operam aqui. Eu estou fazendo basicamente o que o Eric Breck faz nesse artigo de 2007. Tanto o artigo dele, esse capítulo, quanto o artigo da Phillips estão no livro do Binney, que é The Analytic Turn, muito bom. E o que ele faz é isso: investiga se e como os modos de análise elencados por Binney podem ser identificados na filosofia do Frege. Estou tentando fazer a mesma coisa com tratados. Então, eu identifico o modo decomposicional de análise em ao menos 2 pontos dessa análise completa. Primeiro, nessa ideia de que proposições são funções de verdade de proposições elementares. Só um momento. E o segundo, nessa ideia de que proposições elementares são concatenações de sinais simples. Então, está claro aqui o aspecto decomposicional. Isso aqui funcionaria como uma resposta para o problema do objeto simples. Como é que ele está contido na análise? Bem, ele está contido na análise porque, no fim, eu encontro proposições elementares. Proposições elementares são concatenações de nomes e os nomes se referem a objetos. Então, é um modo de conceber, né, o objeto no interior da análise lógica de tratados. Mas, como eu argumentei anteriormente, essa análise completa não vai ser o método tractariano em voga. Então, eu não entendo o objeto encontrado na análise nesses termos. E, para fechar o ponto da análise completa, mostrar que ela também apresenta um modo regressivo da análise. Ela exige um retorno a algo mais fundamental, algo cujo alcance me proporciona também um esclarecimento. Esse algo é a forma lógica. Um aspecto fundamental que revela a essência da linguagem, a essência do mundo. Então, a gente passa para a análise clarificatória, né? Pontuando aqui como que a escolha pela simplicidade dos objetos ela ocorre. Ela ocorre com base num pressuposto. Esse pressuposto é: tanto o mundo quanto a linguagem são precisamente determinados. Para mim, esse é um pressuposto da análise clarificatória do Wittgenstein. Então, a tese aqui é de que a análise completa ela é exigida no interior de uma análise clarificatória. Esse pressuposto ele faz parte dessa estrutura conceitual, ele faz parte do modo interpretativo, né, da análise. E daí é assim que eu tento responder como é que a gente vê o objeto simples contido na análise lógica. Ele é resultado da manutenção desse pressuposto. Objetos são simples porque mundo e linguagem são precisamente determinados. Outro pressuposto importante para esse modo transformativo ou interpretativo é essa ideia de que as linguagens utilizadas de maneira ambígua elas devem ser substituídas, né? Substituídas por uma linguagem logicamente estruturada. Esse ponto, esse último ponto do modo transformativo vai nos levar para o próximo aspecto da análise, que é o modo regressivo, da análise clarificatória. O aforismo em questão está aqui, 3.325. Wittgenstein fala que, para evitar os equívocos, né, problemas filosóficos, devemos empregar uma notação que os exclua, não empregando um sinal em símbolos diferentes e não empregando superficialmente da mesma maneira sinais que designem de maneiras diferentes. Uma notação, portanto, que obedeça à gramática lógica, à sintaxe lógica. Então, essa exigência de determinação, né, peculiar ao modo transformativo, interpretativo de análise, ela vai ser ligada, né, a essa ideia de gramática ou sintaxe lógica, estão interligadas. Então, essa notação perfeitamente determinada, né, ela deve obedecer à gramática ou à sintaxe lógica. A sintaxe ou gramática lógica aqui, ela parece ser o ingrediente que permite diferenciar uma notação ambígua de uma notação ideal. Para mim, é o nosso solvente. E essas regras vão ser marca do modo regressivo da análise clarificatória. São esse algo mais fundamental contra o qual nós podemos
levar a cabo a nossa análise. Finalmente chegamos a uma conclusão, conclusões gerais. Primeiro, que o primeiro Wittgenstein concebe a análise lógica como método filosófico, análise lógico-filosófica. Segundo, que o requerimento da análise completa ele é dado no interior, né, da investigação da análise clarificatória. Defendo também que essa análise clarificatória é um método lógico-filosófico, né, para lidar com os problemas filosóficos. E, por último, essa separação, essa determinação de como funciona a análise completa e a análise clarificatória com relação aos seus modos. A análise completa apresenta tanto os modos resolutivo quanto regressivo, e a análise clarificatória apresenta os modos transformativo, interpretativo e regressivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Henrique. Parabéns. Professor João Virgílio, gostaria de fazer alguma pergunta? Eu estava batendo palmas aqui, mas vou aproveitar. Tá, desculpa. Não, mas desculpa, aproveito o professor. embalo, faço a pergunta. Eu quero fazer assim. Na verdade, parabéns, viu? Eu gostei muito da exposição. Eu só queria fazer uma pergunta para ver qual é você citou aí no finalzinho. Eu tenho várias questões, mas eu vou levantar uma que talvez dê uma boa discussão, prepare uma boa discussão ou para hoje, para outro dia. É sobre esse parágrafo 3325 que você citou no final. Ele diz que a conceitografia de Frege e Russell não obedece à sintaxe lógica, ou seja, não oferece uma análise final e adequada da linguagem. Frege e Russell têm a impressão que cada um a seu modo pretendiam ter apresentado isso. Você tem alguma ideia, Luiz Henrique, por que ele está dizendo que isso não acontece? Quer dizer, por que do ponto de vista da análise, a lógica de Frege e Russell é deficiente? Eu enxergo esse empreendimento muito parecido com o que o Frege e o Russell estão fazendo na realidade. Acho que isso vai ter a ver com, acho que não sei se é do que o Hacker fala, sobre a concepção de linguagem como cálculo, que é comum tanto o Wittgenstein quanto ao Frege. Acho que o ponto da deficiência, né, dessa análise, ele não invalida a tentativa do empreendimento. É assim que eu leio esse parêntese. Acho que ele reconhece uma ideografia. A ideografia de Frege, então, eles tentam levar a cabo, né, uma tarefa para me dar uma linguagem logicamente estruturada, mas, apesar do esforço, eles não conseguem excluir todos os erros. Eu acho que falar de excluir todos os erros é sempre muito presunçoso. Você pergunta, por exemplo, me diz aí um erro. Fica difícil, né? Pegar o modus operandi do Wittgenstein, pegar um erro específico, mostrar como é que a gramática elimina esse erro. Eu acho que é tentador fazer isso, mas eu acho que não é bem por aí que o Wittgenstein tenta enxergar essa exclusão de erros. É uma coisa quase interna. Eles não excluíram todos os erros porque eles não fizeram igual a mim. Eu tive o insight correto e eles não. Mas eu acho que o que eu defendo como regras da gramática lógica, né, regras da sintaxe lógica no Tractatus, vão ser regras no Frege também, por exemplo. Para mim, o princípio do contexto é uma regra da sintaxe. No Frege. Claro que ele não vai falar que é uma regra da gramática lógica, mas se a gente for para os foundations, para o Ludwig Lagen, né, quando ele está falando sobre o princípio do contexto, ele está no interior da investigação gramatical. A gramática da palavra é unidade. Então, para mim, as investigações elas têm um parentesco, né? Mas na hora de estabelecer essas conexões, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Para mim, eu não sei muito do Russell, né? Eu falo mais
um pouco mais pelo Frege. Mas, para mim, tanto Frege quanto o Wittgenstein, eles avançam a investigação gramatical, né? Filosófico-gramatical. Assim, não tem dúvida. O ponto do Wittgenstein é só que, a nível de insight, né? Por exemplo, distinção entre conceito e objeto, etc. E tal, né? Eles não concordam e, né, a exclusão desses erros se dá internamente. Wittgenstein resolveu que ele entendeu uma coisa que ninguém mais entendeu. Eu não sei se eu consegui. Obrigado. Depois a gente discute mais. Esse assunto é longo. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer questões, intervenções? Obrigado. Eu vou fazer a... Você levantar a mão aqui. Peraí. Ah, achei. Professor Mauro, então. Professor Mauro. Então, o texto 3.325, traduzido como tal notação que não chega a excluir todos os erros. O alemão tem Sprache, que literalmente é linguagem. Então, me parece que ele está dizendo que a linguagem de Frege e Russell não exclui, que de fato tem a conceitografia, né? Mas aí uma outra questão seria por que ele usa a palavra linguagem para falar da conceitografia. Mas, enfim, independentemente disso, eu me pergunto por que você não deu uma resposta mais ou menos que, enfim, tipo, a conceitografia, a ideografia de Frege e Russell contém sinais que a do Wittgenstein não contém. Então, seria o caso de ver quais sinais ela não contém e se esses sinais que as outras conceitografias contêm causam algum tipo de erro. E qual erro causam, né? Então, isso seria um outro tipo de estratégia. Você manteria, né, a ideia de uma conceitografia como fundamental e tomaria essa passagem como talvez indicando erros já pelas distintas conceitografias que eles apresentaram. Então, minha pergunta seria se você não tomou esse caminho por não ter pensado ou se você não tomou esse caminho na resposta por uma questão estratégica qualquer. O caminho que eu me refiro é de comparação das conceitografias, né? A ideografia e os sinais que uma tem, outra não tem, porque não tem, etc. Tem pelo menos dois que me vêm à cabeça, mas existem mais, questão de ordem, enfim, tem várias coisas diferentes, mas enfim. Então, Frege e Russell têm conceitografias que têm mais sinais que a do Wittgenstein. Acho que quando eu ouvi a palavra sinal, eu estou dentro de tractatos e eu estou viciado com certas coisas. Então, eu acho que se a gente for tentar falar sobre sinal, né, e o que seria sinal para o Wittgenstein, aí eu acho que eu perderia a base de comparação. A distinção importante para o Wittgenstein vai ser entre sinal e símbolo. Se eu estou entendendo o que o senhor está falando, isso vai mais da tentativa de você colocar, né, em princípios, em linguagem, né, certos pressupostos dessa tal notação. Eles têm sinais, né, eles se preocupam com o estabelecimento de sinais e o Wittgenstein não. Eu tendo a interpretar assim. Eu diria que aí o problema fica filosófico, de base, né? Acho que eles nem concordariam o que seria um sinal. É interessante essa diferença entre sinal e símbolo, que não é a mesma diferença entre sinal e significado, por exemplo. Não é a mesma diferença entre sinal e sentido. Então, nesse momento, esses layers, essas camadas conceituais, né, sobre a noção de sinal, elas me deixam ali com o Wittgenstein de tractatos, né, defendendo essa espécie de falta de ambiguidade, perdão, essa espécie de exigência de falta de ambiguidade,
né? E buscando aí a base de comparação com as outras filosofias, né? Um artigo interessante, né, que eu uso na dissertação, por sinal, discutindo com um artigo do professor Pucca, é o sobre as fundações de geometria, né, o 2, né, do Freire, onde ele coloca a missão contra a ambiguidade de um jeito quase, eu diria, quase bolsonarista. É uma coisa meio zelote. Então, para mim, a marca que aproxima, né, as ideografias nesse sentido é a exigência pela determinação. O que o Wittgenstein está fazendo aqui é exigir, né, que os equívocos desapareçam, né? De modo que você não empregue o sinal sempre diferente, mas é uma dinâmica que ele está preconizando e, dando colocação minha interpretação, que Frege e Russell não fizeram. Por isso que a resposta acaba ficando meio mal formulada, ela fica meio chula, né? Está dizendo bem, eles não entenderam o que eu entendi. Eles não entenderam que a gente precisa agir dessa maneira, a gente precisa fazer as coisas dessa maneira para evitar os equívocos. E nesse sentido, não se preocupando com sinais, né? O que me preocupa aqui é o símbolo, é um emprego lógico-sintático. Desculpa, professor, se eu não pude aproximar muito, mas é o esforço que eu consegui fazer. Eu não creio que eu tivesse algum problema com, por exemplo, a expressão o sinal de identidade. Nem para o Tractatus, nem para Frege, nem para Russell. O sinal de identidade. Então, me referia a coisas como o sinal de identidade. Então, se eu entendi, a sua comparação é com relação a esses aspectos, como é que eu posso dizer, mais linguísticos, mas imediatamente linguísticos, né? Sinal enquanto, né, linguagem sintaticamente ordenada. Sinais da conceitografia. Eu não entendi. Porque, por exemplo, o símbolo da identidade, né? Você tem o Frege começando o sentido de referência, falando exatamente sobre identidade, né? E no Wittgenstein você não tem essa preocupação, pelo menos não imediatamente, em tratados. Pelo menos também não tão explícito. Então, é aí que eu estou tentando entender a sua comparação, né? Como uma diferença de escopo, de preocupação, né? Enquanto Frege se preocupa com esses aspectos, Wittgenstein não. O Wittgenstein elimina o sinal de identidade. Então, isso é uma diferença grande, tanto em relação a Frege quanto a Russell. É isso que eu tinha em mente. O Wittgenstein fala que ele, enfim, ele tem lá... E a questão era simplesmente se isso seria uma indicação de por que a ideografia de Frege e Russell não exclui todos os erros. Pode ser que seja outra coisa que o Wittgenstein esteja se referindo, e não é isso, mas isso me parece eu acho que é uma discussão mais interna. Aqui, eu acho que essa é uma discussão mais interna, se eu estou entendendo. Eu acho que sim é um ponto de diferença, né? Mas que o ponto que está sendo tratado aqui nesse aforismo, ele diz respeito a essa noção, né, mais abrangente de como a notação deveria se comportar, né, desse modo que evite equívocos com o uso de sinais e nessa dinâmica com símbolos. Sim, mas ele cita os equívocos na página proposição 3.323, não? Ele cita alguns equívocos. E um dos pontos diz respeito ao que ele distingue, de fato, o da predicação da identidade, o da existência, como faz já, obviamente, o Russell. Quando o Russell gosta de fazer isso, principalmente quando ele argumenta contra os idealistas hegelianos. Supostamente confundem sempre. O Russell, inclusive, fala assim, quando os idealistas falam da identidade de diferença, eles não sabem nem o que é identidade e nem o que é predicação, por exemplo. Mas, enfim, então, o que eu indiquei como um ponto dizia respeito imediato ao próprio texto,
a tradição também Frege e Russell, digamos assim. Mas, enfim, agora você tem razão, é claro, em sentido de referência, o texto trata, entre outras coisas, né, da identidade que, segundo Frege, deve ser explicada com diferença de sentido e igualdade de referência de novo. E o Russell já elimina essa noção de sentido, e o Tractatus elimina a própria noção de identidade. Então, esse seria um percurso natural que você poderia fazer para tratar das diversas conceitografias. Os exemplos do 3.323, eles são, para mim, característicos dessa passagem. Você fala, quando ele fala sobre as diferentes ocorrências do verbo ser. Acho que o ponto ali é justamente mostrar que você tem o mesmo sinal em operação, você tem modos de significação diferentes. Então, esse equívoco, aí que eu estou localizando o equívoco, estou tornando o equívoco muito local. Ele é o equívoco entre aqui o símbolo, o modo de significação, eu estou vendo quase como uso mesmo. Um uso logicamente correto. Você tem que abstrair, entre muitas aspas, você tem que não prestar atenção nos sinais que são parecidos e prestar atenção no símbolo. E aqui ele dá a recomendação. Se a gente vai ter uma anotação para evitar esse tipo de equívoco, né, esse tipo de equívoco com relação ao modo de significação, aos símbolos, a gente não pode empregar o mesmo sinal em símbolos diferentes. E não pode empregar da mesma maneira, né, sinais que designem, ou seja, que designem de maneira diferente, que tenham símbolos, né, diferentes. Então, para mim, é um ajuste para evitar o equívoco, né, aqui bem interno. Mas muito bom, eu agradeço o caminho, né, que vai abrindo os horizontes. Nós temos 6 minutos. Alguém gostaria de fazer alguma outra intervenção, alguma outra questão? Eu agradeço, então, ao Luiz Henrique, ao João Lucas Pimenta, e eu acho que é possível encerrar essa sessão de comunicações, então, né?